E mais uma vez, instrumentos de esperança, reunidos aqui para fazer o nosso vídeo esse mês que estamos nos reunindo novamente com muita felicidade, agradecendo sempre ao nosso companheiro, nosso irmão Sérgio Magre, que nos ajuda nas nossas edições musicais, Marcelo Ribeiro, meu companheiro, Anne Afonso, também companheiro de ideal, que estamos retomando, né, ao estudo do livro Fonte Viva, e hoje numa lição muito peculiar, uma lição muito bonita, levando sempre a nossa mensagem, fazendo a leitura e depois alguns comentários breves e, e sublimares, porque ele vem dizer aqui hoje na lição 23, ante o sublime, não faças tu comum o que Deus purificou. Atos 10:15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores, a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o brilho e o perfume peculiar. Olha que poético. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. No caso aqui, Jesus está falando de uma questão espiritual. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego, diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria divina e infinita utilizou no aperfeiçoamento na seleção dos valores que nos rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Ele vem questionando. Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui a média do infinito por onde éon, águas e flores, solo, atmosfera, te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Ou seja, vamos ser produtivos, né? Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Ai, essa frase é maravilhosa. Pensa, estuda, trabalha e serve. Pensa, estuda e trabalha e serve. E os nossos estudos, mediante a nossa busca na construção desse texto, ele vem direcionar o conselho, né? Da passagem de um sonho de Pedro, que Pedro ele teve um sonho que para ele foi muito peculiar, embora ele não compreendeu, porque ele sonhava que vários animais, na época tido como impuros, né? O apóstolo Pedro sonhou com porcos, sonhou com cobras, com lagartos, e naquela época esses animais eram tidos como impuros, e ele sonhava que esses animais caíam do céu. E ele ficou ali constrangido com aquele sonho, e depois, em seguida, narra a história que o centurião romano, após alguns dias, bateu à sua porta, o centurião romano de nome Cornélio, pedindo seu apoio para que ele levasse a palavra do Evangelho. E Pedro então titubeou, e é onde vem essa palavra do anjo, né? Não faças tu, não faças tu comum o que Deus purificou. Na verdade, o sonho era para que ele não titubeasse em levar a palavra, seja quem quer que fosse,
porque a palavra do Evangelho é para todos, inclusive para aquele centurião romano, inclusive para os gentios, inclusive para aqueles que realmente negaram a Jesus, inclusive até os apóstolos tiveram essa condição de negar a Jesus. O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Então ele diz aqui, e naquele sonho ele teve assim uma imagem que aquilo seria inadequado, porque aqueles animais eram impuros, mas era um sonho para que ele tivesse a compreensão que tudo que Deus faz é perfeito. A perfeição divina, ela é visível aos nossos olhos, mas nós estamos, infelizmente, ainda voltados à questão da materialidade e nos distanciando do que é sublime. Quando ele diz aqui, o homem está rodeado de glórias na terra, né? É uma linguagem poética que vem para nos alertar para que a gente possa observar, e essa voz da espiritualidade que nos convida, que nos convoca a nos alertar, nos rodeando desse aprendizado, de convites à apreciação à luz do sol, ao mar, à natureza perfeita, aos animais, nenhum deles é impuro, são todos filhos e obras de Deus, as riquezas que nós temos, as dádivas da flora, da fauna, tudo que nos cerca, as benesses, e infelizmente os nossos olhos ainda não estão com olhos de ver, estão somente buscando as coisas da materialidade. E quiçá estamos na época agora de fevereiro, estamos no mês carnavalesco e entramos às vezes nessa frequência, nessa sintonia de buscar as questões muito distantes do sublime. E estamos entrando numa condição de materialidade, né? A egrégora fica mais pesada, a sintonia, então por isso que deve ser empregado, né, o evangelho com fervor, valorizando, assim como ele diz aqui no texto, o esforço do governador planetário e empregando a paciência para conosco, né? Empregando essa qualidade, estruturando através da espiritualidade maior toda essa potência, o sol, a chuva, os animais, até as tempestades, né? A natureza tão diferenciada, inclusive nós, seres humanos, que somos espécies racionais e que tripudiamos e trabalhamos contra o que nos oferece Deus, nosso Criador, né? Necessário falar que nós maltratamos o meio ambiente, que nós ainda temos essa condição de matar, condenar o nosso irmão, né? Ainda jogamos o lixo no chão, ainda estamos nessa iniquidade de não perceber o mal que nós mesmos estamos fazendo na nossa casa. Então observe aqui quando ele fala, pensa, trabalha, estuda e serve ao bem, né? Que bom que nós temos essa condição, nessa encarnação, de estarmos juntos nessa frequência com instrumentos de esperança. Tivemos um final de semana agradável, tivemos um final de semana, hoje, essa semana, com um encontro musical, levando essa música para que as equipes espirituais pudessem recolher e levar esses locais de mais desafiantes, onde precisa dessa assistência espiritual. Tivemos também uma despedida, fica aqui hoje o meu depoimento e vai ficar também a minha oração do Pai Nosso, para levar para essa nossa amiga, para essa nossa irmã, que a hora que ela despertar no mundo espiritual, ela receba esse Pai Nosso, receba toda essa luz que nós realmente emanamos para ela, porque a trajetória se cumpriu na Terra, mas nós seguimos amigas e seguimos irmãs. Um grande beijo e vai o meu Pai Nosso cheio de amor, cheio de cumplicidade, cheio de esperança na vida após e do nosso reencontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor.
Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido, e não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, pois só Teu é o reino, o poder e toda a glória ante o sublime. Que Jesus nos abençoe. Nos despeça em paz e até a próxima.